E como era esperado, pessoal, a Selic subiu mais uma vez, só que dessa vez ela subiu 1,5 ponto percentual e atingiu o patamar de 7,75% ao ano. E o Banco Central, né, o Copom, Comitê de Política Monetária, ele já deixou bem claro que vai aumentar talvez na mesma magnitude de 1,5 ponto percentual na próxima reunião. Então nós já podemos esperar uma Selic de 9,25 ainda nesse ano de 2021. E aí você deve estar se perguntando o que isso afeta, eu que sou investidor, eu que sou consumidor, né? O que isso vai afetar na sua vida, o que vai mudar para você e o que vai acontecer com a nossa economia daqui para frente. Você está vendo inflação subindo, você está vendo taxa de juros subindo, real desvalorizando e você fala, meu Deus, o Brasil vai parar aonde? Eu vou te explicar por que o Copom tomou essa decisão de aumentar essa taxa de juros e qual é a expectativa para o futuro, né? Qual é a expectativa para os próximos cenários. E também vou explicar no finalzinho desse vídeo o que você pode fazer em um momento de alta de taxa de juros para você conseguir obter um rendimento bom nos seus investimentos. Fala pessoal, professor William Capriata aqui. Para quem não me conhece, eu sou professor aí de economia, certificações bancárias e tô sempre aqui no YouTube falando sobre economia, finanças, investimentos e certificações. Hoje o Copom ele aumentou a taxa básica de juros para 7,75% ao ano, a Selic. E aí às vezes, né, você pode ficar se perguntando, o que isso muda na minha vida, né? O que isso vai alterar na minha vida? Primeiro, você aumentando os juros básicos da economia, você tem que lembrar o seguinte, ele é o juros básico, então significa que ele vai atingir todos os outros juros que existem no mercado. Então, se você vai financiar um carro, fica mais caro. Se você vai financiar uma moto, fica mais caro. Vai financiar um imóvel, fica mais caro também. Então, a tendência, né, é que as pessoas elas passem a pegar menos crédito. O crédito está caro, o juros está caro, por que eu vou pegar crédito para consumir? Então, o primeiro ponto, né, eu sempre costumo falar e frisar isso nos vídeos, é que o aumento da taxa de juros ela prejudica o crédito, consequentemente ela prejudica também o consumo, as pessoas passam a consumir menos. Esse é um problema, você aumentar a taxa de juros em um momento que o Brasil passa por um elevado índice de desemprego, né, são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. Então você encarece o custo do crédito, prejudica o consumo, o investidor, o empresário, né, a gente pensando pela ótica do empresário, ele vai deixar de contratar mais mão de obra justamente porque a expectativa de lucro dele acaba diminuindo, já que o consumo diminuiu, ele pensa que ele vai vender menos. Isso daí acaba prejudicando a recuperação da economia brasileira. E aí você fala, mas gente, então por que o Banco Central está aumentando a taxa de juros nesse momento delicado aqui do Brasil? Ele está aumentando porque a inflação ela está subindo cada dia mais. Né? Eu vou colocar aí na tela só para você dar uma olhada e você ver quanto que está a inflação hoje. Eu coloquei aqui no próprio site do Banco Central, olha aqui a inflação acumulada em 10,25% nos últimos 12 meses, já extrapolou e muito o centro da meta e também o teto da meta que podia variar até 1,5 pontos percentuais acima desses 3,75 aqui, que é o centro da meta. Então, assim, a inflação está subindo, o Banco Central, além de tudo isso, né, agora voltando aqui para a tela, além de tudo isso aí, então, da inflação está subindo, está acima de 2 dígitos, o Banco Central, ele deixou bem claro, né, a percepção de risco está aumentando. Se você verificar a parte fiscal ela não vem fazendo o seu trabalho. E aí, consequentemente, né, eu até comentei num vídeo aí que eu fiz esses dias, são 7 anos que o governo ele vem tendo déficit primário. O que significa isso? Significa que ele gasta mais do que arrecada. E aí você acaba trazendo uma percepção de risco mais elevada. Então, para você atrair o capital estrangeiro para investir aqui dentro, você necessariamente precisa pagar mais juros. Se você não paga mais juros porque o seu risco está elevado, você tem um câmbio depreciado. Aí você aumenta juros para tentar ainda, né, ajudar a valorização do real, porque daí favorece a importação, vai ajudar você a exportar a sua inflação lá para fora, coisa que ainda não está acontecendo no Brasil. Mas o Banco Central, ele ainda não comunicou a ata, né? A ata só fica pronta na semana que vem, mas nesse comunicado dele, ele deixou bem claro que essa perspectiva de risco, ela está crescendo, né? Então, assim, é difícil o Banco Central ter que atuar tanto pela parte fiscal quanto pela parte monetária.
O Banco Central ele serve para a parte monetária. Só que aí o fiscal vai lá e não faz o seu papel. Tem essa questão aí da PEC dos precatórios agora, que está tentando trazer uma maneira de extrapolar o teto de gastos, né? Como se você estivesse fazendo uma antecipação de receita futura para poder gastar no presente. Isso é contabilidade criativa. É a mesmíssima coisa que ocorreu lá no governo Dilma, você tentar fazer isso daí. Para quê? Para você financiar um auxílio que não existe nenhum plano econômico ainda realizado sobre esse auxílio, que seria somente para 2022, ou seja, não existe uma continuidade para 2023, 2024, ninguém fez esse estudo. É para financiar um plano somente para 2022, justamente no ano de eleição. Né? E eu falo isso daí, independente do governo que fosse, você está extrapolando o teto de gasto, você está tentando fazer um auxílio, né, que várias pessoas aí, economistas até comentaram chamado de auxílio eleição, né, não é nem o Auxílio Brasil, né, que vai ser esses R$400, mas, né, isso aí não vem ao caso. Enfim, o Banco Central ele precisa aumentar a taxa de juros porque, imagina, vai extrapolar o teto de gasto, o risco vai aumentar, nós precisamos controlar isso de alguma forma. Se você olhar as medidas de inflação subjacente, que é justamente o núcleo de inflação, que é aquele que pega somente a inflação de demanda, ela está se elevando cada vez mais. Né? Então ela está crescendo, além de ter aqueles choques de ofertas provenientes da pandemia e desse ciclo de commodities que nós estamos vivendo, né? Essa desvalorização do câmbio aí absurda, você ainda tem a questão da demanda voltando a pesar na inflação. Então o Banco Central ele resolveu aumentar bastante a taxa de juros e vai continuar aumentando, chegando aí talvez em 9,5% em 2021, 9,25%, dependendo, né, se ele aumentar mais 1,5 ponto, só tem mais uma reunião esse ano, ele vai chegar em 9,25% em 2021 e 2022, vamos ver o que acontece, né? Se a inflação ceder, pode ser que o Banco Central ele resolva assim dar uma estagnada aí na taxa de juros ou até reduzir um pouquinho mais. E agora eu vou falar para vocês, pessoal, o que você, investidor e investidora, pode fazer nesse tipo de cenário. Primeiro passo, se você é uma pessoa conservadora, você já deve ter ouvido falar de título público federal. Título público federal é uma parcela da dívida do governo. Quando você compra esse título é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te pagar uma taxa de juros em troca, obviamente. E aí você tem vários títulos. Você tem títulos pré-fixados, que é um valor absoluto que você recebe, um determinado percentual ao ano. E você tem um título pós-fixado que vai acompanhar um determinado benchmark, né, um indicador, por exemplo, a Selic. Conforme a Selic vai subindo, se você compra um produto pós-fixado, o seu rendimento vai aumentando também, né? Mas a Selic ela chegou a 2%, agora está chegando aí a 7,75%. Quem comprou na época dos 2% está ganhando essa alta da Selic, vai aumentar o rendimento. Então, para a pessoa valeu a pena. Porém, nesse momento, né, que a gente está chegando ali próximo ao teto da Selic, eu não recomendaria comprar um produto pós-fixado ainda, né? O que eu recomendaria? A Selic chegando ali, nesse patamar de 9 e pouco, 10% ali no máximo, vamos supor. Você comprar um produto pré-fixado, por exemplo, uma letra do Tesouro Nacional, hoje em dia ela recebe o nome de Tesouro Pré-fixado, olha o que aconteceria. Você teria a oportunidade de receber uma taxa pré-fixada alta, e aí lá no futuro, quando a Selic se normalizasse e o Banco Central pudesse reduzir a taxa de juros novamente, o preço do seu título ia começar a subir. Então você não precisaria esperar o seu título vencer para você vender ele. Você vende antecipado, pega a valorização do preço do seu título e você acaba ganhando bastante dinheiro com isso, tá? Quem fez isso na época lá do Michel Temer, que a Selic estava em 14,25, se eu não me engano, a Selic caiu para 2%. A galera ganhou mais de 80% de valorização somente dos preços. Eles não esperaram vencer o título. Não precisa ficar esperando vencer para você ganhar a taxa acordada. Você vende antecipado, porque existe essa relação. Subiu a taxa de juros, preço do título cai. Isso de produto pré-fixado. Caiu a taxa de juros, preço do título sobe, né? Então seria tentar encontrar esse momento do teto da Selic para depois comprar um título pré-fixado, esperando que o preço dele se valorizasse quando a Selic começasse a cair. E mesmo que ela não caísse, se ela estagnasse, você tá ótimo, você estaria pegando o título lá no topo, pagando a maior taxa possível, né? Então é um tipo de produto que eu considero, né, que todo mundo aí deveria estar de olho, todo mundo deveria estar acompanhando. E aí, em relação à Bolsa de Valores,
Bolsa de valores, geralmente ela tem uma relação inversamente proporcional com taxa de juros. Conforme você sobe taxa de juros, a bolsa de valores ela começa a desvalorizar. Se você olhar o índice Bovespa, né, ele atingiu o patamar lá, tá até aqui na minha tela, de 130 mil pontos em maio desse ano, e depois agora ele já está em 106 mil pontos agora em outubro desse ano. Então ele já caiu em torno de 24 mil pontos em 3, 4 meses, não, 5 meses, né? Então, a tendência é que isso daí continue ocorrendo daqui para frente. O índice Bovespa ele deve continuar caindo. E aí você fala, então não é momento de comprar Ibovespa. Aí é que eu falo, né? Você tem que comprar justamente quando ele está desvalorizado, né? O índice Bovespa vai caindo, vai caindo, vai caindo, o juros está subindo, subindo, subindo. Chegou nesse ponto de inversão, de estabilidade, na verdade, que a taxa de juros ela vai parar de subir, uma hora ela vai parar de subir. Você pode começar a pensar em recomprar de novo ou comprar o índice Bovespa, as ações que fazem parte aí do índice, que você acredita que vai se favorecer com a queda da taxa de juros, né? Geralmente, bancos, de maneira geral, se favorecem com essa alta da taxa de juros que a gente está vendo agora. Mas se você olhar aí no mercado, os bancos, em questão de preços, eles ainda estão bem descontados, então ainda é bem interessante dar uma olhada para esse setor, ok? Então, pessoal, essa foi a análise que eu fiz aí em relação a esse aumento da taxa de juros, né, o que a gente pode esperar lá para o futuro. Em relação a câmbio, né, só para a gente finalizar, ele deve se manter depreciado ainda durante um tempo, tá? Principalmente se ocorrer um aumento na taxa de juros lá nos Estados Unidos. Se isso ocorrer, aí pode apostar, o nosso câmbio vai se desvalorizar mais ainda e quem sabe o real chegue ali a R$6 para $1, R$6,20 para $1. Isso aí pode acontecer, é uma das expectativas também do mercado e de alguns economistas. Então, beleza, eu fiz a análise aí para vocês sobre esse aumento da taxa de juros do Copom e tracei alguns possíveis cenários e também dei algumas dicas para investimentos. Pessoal, se você quer aprender a investir de verdade, eu tenho um curso muito bacana sobre isso. Tá na descrição desse vídeo aqui, tá? Tem lá o curso de CPA 10, CPA 20, CEA, isso aí são certificações financeiras. Quem quer trabalhar como especialista em investimentos tem a CEA. Mas tem curso de Aprenda a Investir que eu te ensino do zero, como você vai analisar um cenário econômico, análise fundamentalista, análise gráfica e por aí vai. Se você tiver interesse, considere passar lá. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que isso é muito importante para mim. E tchau, pessoal, até a próxima!